Bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje veremos o capítulo de número 22 do segundo livro de Crônicas. Ele tem apenas 12 versículos. Nós veremos o reinado de Acasias, um reinado decepcionante, e de Joás em Judá. Apanhe sua Bíblia para fazer uma leitura prévia desse capítulo antes de nos ouvir. Você também tem a opção de entrar em nosso blog site, jamaisdesista.com.br, lá localizar o texto referente e nos acompanhar com o trecho bíblico e acompanhar também a parte escrita dessa narrativa. Eu sou o pastor Daniel Deusdete da Semeadores. Nós juntamos 1 Crônicas com 2 Crônicas e dividimos em 4 grandes partes esses 65 capítulos. A parte 1 nós vimos os capítulos de 1 a 9, nós vimos as genealogias do povo de Deus. Depois nós vimos o Reino Unido, que tratou dos reinados de Davi e de Salomão. E agora nós estamos vendo o reino dividido. Dentro do reino dividido nós já estamos na parte B, que vai falar da corrupção do norte em Judá, que começou no capítulo 21. Os temas comuns entre esses reinados, todos eles, são, como estamos tendo a oportunidade de verificar ao longo de todo o livro de Crônicas, o foco sobre a separação do reino do norte, as narrativas de batalhas e as reações à palavra de Deus. Veremos aqui os reinados nessa parte que nós estamos vendo na parte B da terceira divisão, nós veremos os reinados de Jeorão, de Acasias e Joás, os quais são unificados pelo tema da influência do reino do norte sobre Judá. Então essa parte B está dividida em 3, o reinado de Jeorão, que já vimos também no capítulo de número 21, o reinado de Acasias, capítulo 22, e depois o reinado de Joás, também no capítulo 22 até o capítulo 24. Então vejamos o reinado de Acasias, os primeiros 9 versículos do capítulo 22. Acasias é filho da união entre Jeorão e Atalia, filha de Onri. O relato do reinado de Acasias, apresentado pelo cronista, é mais curto do que o registrado no texto paralelo. O texto paralelo se encontra no livro de Reis, no segundo livro de Reis, no capítulo 8, verso 25 até o 9, 29. Então o relato é mais curto. Esse texto segue aproximadamente partes dos textos registrados em Reis, mas seus registros associam Acasias com Jeorão. Reparem, os 2 reis sofrem a influência profunda de Atalia. Os 2 reinados da dinastia davídica escaparam por pouco da aniquilação. Os 2 reis são avaliados de forma negativa. Acasias, assim, ascendeu ao poder, no verso 2, caiu por causa da sua aliança errada com Jorão, do reino do norte, e teve o fim o seu reinado. Acasias sucedeu Jeorão no trono de Judá, e apesar de seu reinado curto, de apenas 1 ano, continuou a trilhar os mesmos caminhos tortuosos do seu avô materno, Acabe. Sua mamãe era filha de Onri, rei de Israel, e se chamava Atalia. Como o seu pai Jeorão, Acasias imitou a política religiosa de Acabe, sancionando o culto ao deus cananeu Baal em Judá. Este foi Jorão, filho de Acabe, a Ramote Gileade, a peleja justamente contra Azael, agora rei da Síria, no lugar de Ben-Hadad II, que este tinha assassinado. Os sírios então ferem o rei Jorão, e este volta para Jezreel a fim de curar-se das suas feridas. A visita de Acasias a Jorão, rei de Israel, neste momento, durante a convalescença deste último dos ferimentos sofridos em combate, prepara o cenário para a tragédia que sobreveio aos 2 reis pelas mãos de Jeú, em 2 Reis 9, 1, do verso 1 até o capítulo 10, verso 36.
Vale a pena relembrar que foi Elias quem ungiu Jeú para destruir a casa de Onri, para cumprimento da palavra profética, que está em 2 Reis 9, 1 a 10, 31. O reinado de Joás começa nesse capítulo, no verso 10, e vai até o capítulo 24, verso 27. Poderemos ver aqui que o cronista irá se valer em muito dos textos paralelos em 2 Reis, nos capítulos 11 e 12, mas reorganizados e com acréscimos, expondo seus pontos de vista. Também nós nos valeremos deles com as devidas adaptações para os presentes capítulos de 2 Crônicas. Veremos em nossas reflexões que a linhagem davídica é preservada pelo sacerdote Joiada. O rei davídico serve fielmente sob a influência do sacerdote e fracassa quando rejeita a instrução sacerdotal. Essa cooperação entre o rei e o sacerdote é essencial à visão do cronista para a comunidade do pós-exílio. Todo o texto paralelo de 2 Reis, do capítulo 22, 10 ao 24, 27, será aproveitado agora em 2 Crônicas, no capítulo 22, e pode ser dividido em duas partes principais. A primeira que veremos será a oposição de Joás a Atalia. A segunda será o próprio relato do reinado de Joás. Se não fosse Jeozabeate, filha do rei, tomar a Joás e escondê-lo de Atalia, a linhagem messiânica teria tido seu fim. E com isso Satanás teria vencido. Desde o início, Satanás vem combatendo e procurando pela semente messiânica. E aqui ele passou bem perto de ser bem sucedido. No entanto, como seria possível enganar o Criador? Não dá, né? Debaixo do nariz de Atalia, que pensou ter matado toda a descendência de Acasias na casa de Deus, permaneceu Joás 6 anos, sendo este desde cedo preparado para a liderança do povo de Deus. Então nós veremos aqui amanhã o capítulo de número 23, que vai falar de Joiada, um sacerdote corajoso e valoroso, e o reinado de Joás, e o papel que ele teve na preservação desse menino da descendência messiânica, preservando assim um descendente de Davi para a continuidade do reino. Estaremos aqui com o capítulo 23, não perca. Curte aí nosso vídeo, inscreva-se em nosso canal, também conheça a nossa loja virtual, semeadores.com.br. Todos os dias estamos aqui até nós concluirmos todas as escrituras. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, um bom dia na presença de Deus.